Nesse vídeo, eu quero comentar a respeito desse assunto que está sendo falado agora, que é sobre abuso na igreja. Mas não é abuso da parte íntima sexual, estou falando de abuso de autoridade, abuso de poder, né, que um pastor pode ter, um obreiro, um presbítero, um evangelista, qualquer tipo de abuso sobre uma pessoa. Então, peraí, gente, por que estão falando disso? Porque aconteceu esse negócio aí do Rodolfo Abrantes com a esposa dele, e ela falou que sofreu ali, né, esse tipo de abuso emocional e coisa e tal. Ô, irmão, não sei se eu sou o cara certo para falar disso aqui, porque eu sou um cara assim muito direto, muito sincero. Outra coisa, irmão, quando você se converteu, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Quando você se converteu, Deus não arrancou o teu cérebro. O teu cérebro está aí para você pensar, ok? Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que entra numa paranoia de obediência. Olha que eu vou falar, não distorçam o que eu estou falando aqui, hein? A paranoia da obediência. Ao ponto da pessoa falar assim, pastor, eu vou viajar, né? O senhor acha que eu posso ir viajar, pastor? Será que eu posso fazer isso? Eu posso ir para Maceió? Estou inventando aqui, tá? Eu posso ir para o Rio Grande do Sul? Eu posso comer macarrão? Irmão, dá licença, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que isso é obediência, cara. Eu não vejo isso como obediência. Eu vejo isso como uma dependência emocional ao ponto assim da pessoa achar que, uau, Deus está se agradando porque eu estou pedindo para o meu pastor se eu posso viajar comer macarrão com salsicha. Oh, me dá licença, mano. Esse tipo de exagero, né? Esse tipo de infantilidade, eu não consigo sintetizar isso na minha mente. Porque, irmão, tem coisa que é óbvia. Tem coisa que tá na cara, é só você pensar. Quando Cristo te chamou, Ele te deu um fardo leve para você carregar. Para você entregar o seu fardo pesado, se um dia você viveu oprimido do mundo, né? Você deixou a sua velha vida para trás e agora em Cristo Jesus você tem uma nova vida. Você deixou aquele fardo leve nas mãos de Jesus e pegou o fardo dele que é leve, é suave. Você começa a aprender dele, aprender de Jesus que é manso e humilde de coração. Pronto. Você não precisa pedir pro teu pastor se você pode comer macarrão com salsicha, irmão. Eu acredito que você não precisa falar para que lugar eu devo viajar. Você pode avisar que vai viajar. Ó, pastor, tô saindo de férias aí com a minha família, eu vou lá para interior de São Paulo, né? Eu estou indo para um resort aí, umas piscinas de água, uns parques de água com a minha família. Me abençoa, amém. Isso eu acho super válido. Agora, pastor, eu posso ir, né, no parque de água? O que o senhor acha? Aí o pastor vai lá e fala, não, eu acho que você não tem que ir, não. Ah, senti aqui que, meu Deus do céu. Bom, aí você já tá viajando, cara. Não é para isso que o evangelho te chamou, não. Não é para você virar uma espécie de criança, né? Pastor Jesus não morreu da cruz para dar ao pastor uma creche. Você tá entendendo? Jesus morreu na cruz e dá aos pastores a oportunidade de cuidar de um rebanho de pessoas que pensam, não de pessoas infantilizadas, ok? Então isso acontece nas igrejas e como é muito de cada um, irmão, eu uma vez tive uma experiência, eu vou contar para você aqui. Vou ter que contar essa experiência porque também pode entrar nessa questão de abuso, só que, irmão, não é porque era eu não, irmão, mas assim, eu já tinha essa cabeça assim, não, peraí, não é bem assim as coisas, né? Tem coisa que não tem nada a ver com o pastor. Uma vez eu estava numa igreja e o pastor falou assim, é eleição, né? Tinha lá um candidato que se apresentou na igreja, tudo bem até aí. Aí, depois da votação, o pastor reuniu todo o corpo docente da igreja. Louvor, presbíteros, outros pastores, toda a liderança, e eu era um dos levitas. Ele reuniu todo mundo numa sala e ficou ali todo mundo, isso aqui, votaram, votei, hoje tem culto, aquela coisa toda, né? E eu lembro que o político entrou na sala onde estávamos e o pastor foi perguntando um por um assim, ó, você votou no fulano? Aí a pessoa, votou no fulano, e eu só assim, ó, ih, rapaz. Na hora que ele começou a fazer aquilo, eu fiz assim, ó,
puxa vida, mano, agora lascou. Porque eu não votei nesse cara. Ai, meu Deus, e foi um por um. Você votou, e só as vacas de presépio assim, ó. Aham, aham, aham. Ah, irmão, quando chegou em mim, eu não sei mentir, não. Mentira não é pra mim, não. Você votou, eu fiz assim, ó. Não. Foi uma bomba atômica, irmão, quando eu falei aquilo. Não votei. Todo mundo olhou pra mim assim, ó. O rebelde, a ovelha negra. Não, eu não votei. Aí ele falou assim, por que você não votou nele? Eu falei, porque eu não acho que ele é apto pro cargo. Não votei em ninguém. E votei em ninguém mesmo, votei nulo na época. Irmão, depois daquele dia, fiquei marcado, sabe? Depois daquele dia, um muro se levantou contra o Vagnão na igreja. E eu fiquei ali, obedecendo. Mas, irmão, a minha capacidade de pensar, de decidir um voto, isso Jesus não tirou de mim, irmão. É eu que decido, é você que decide. É você que sabe quem você quer votar. Pastor nenhum tem que falar em quem você tem que votar. Entendeu? O pastor pode ensinar, ele tem que ensinar, ele tem que falar, assim como eu faço aqui para vocês. Mas quem vai decidir ou não, se vai se converter ou não, se vai tomar uma atitude nova na vida ou não, é você. É o teu livre-arbítrio. Deus não tirou isso de você. As pessoas se submetem acreditando que é obediência. E se submetem a situações totalmente constrangedoras. Se submetem a questões que não tem nada a ver, que não compete a um pastor falar. Você está entendendo? Então, assim, Deus não arrancou o teu cérebro. Se você está debaixo de uma liderança que quer saber que quer saber... Peraí, deixa eu falar direito aqui para não dar BO, né? Porque senão o povo já começa a distorcer tudo. Se você está debaixo de um pastor que exige que você conte até a cor da tua cueca, irmão, chega no pastor e fala, pastor, dá licença. A cor da minha cueca é o que decido, tá? O senhor me ensina a palavra. Vou ler um texto bíblico aqui para você entender o que o apóstolo Paulo fala. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, livro de Gálatas, capítulo 5. Olha o que ele fala aqui, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ok? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se Jesus te chamou para ser livre, não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Jesus te chamou para a liberdade, então não entre dentro de uma cadeia novamente. É isso que ele está falando. Ouçam bem o que eu, Paulo, né, lhes digo, caso se deixem circundar, Cristo de nada lhes servirá. Porque o povo aqui estava querendo ir lá para as práticas, né, da antiga aliança, fazer circuncisão e tal. Então eles queriam servir a Cristo e também fazer a circuncisão. Então Paulo está falando aqui, gente, se for para vocês virem para Cristo e querer ficar se circuncidando aí, então que fique no judaísmo de uma vez, véio. Fica para lá. Cristo de nada vai servir para vocês. Verso 3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Olha o que ele está perguntando. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? A verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, é Jesus, né? Quem os impediu de obedecer a Cristo? Verso 8. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Agora o verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Muita gente, com segundas intenções, usa esse papo de obediência não para discipular pessoas, mas para aprisionar pessoas. Muita gente mal intencionada nas igrejas usa esse negócio de que você tem que obedecer para colocar um jugo de escravidão sobre a vida da pessoa. Muita gente usando o artifício ou usando-se de estar em um lugar de destaque, usa a questão da obediência, né, da servidão,
para colocar sobre pessoas regras que nem elas podem cumprir. E essas pessoas se permitem se colocar debaixo desse tipo de jugo, se tornando então escravos, não de Cristo, mas escravos de homens. Irmão, dá até medo de falar isso aqui. Mas essa é a grande realidade, isso acontece, cara. O próprio Jesus falou que muitos viriam, né, que pregariam por causa de outros motivos. Nem sempre é o amor. Por isso que você tem que ter sabedoria do Espírito de Deus para você entender quais são as intenções daquele que está liderando você, da igreja que você está. E eu não estou fazendo aqui um apelo para que as pessoas se rebelem, para que as pessoas, né? Mas, irmão, tem coisa, cara, que não é de Deus. Eu já passei por tanta coisa, já tentaram me subjugar. Você tem que ser obediente. Mas assim, não era uma obediência, né? Eu li a Bíblia e falava assim, peraí, cara, você não quer que eu obedeça, você quer que eu me torne o teu escravo. Porque é a partir do momento que eu sirvo a Deus porque existe alguém me açoitando, eu sirvo a Deus porque eu tenho medo da mão de Deus pesar sobre mim, porque eu posso ser chamado de desobediente. Sabe por que eu digo isso? Porque a única coisa que tem que te motivar a servir a Deus não é medo de pastor, não é medo de Deus, nada disso. A única coisa que tem que fazer com que você seja motivado a servir a Deus é o sacrifício da cruz, o amor de Cristo que foi manifestado sobre você. Você precisa fazer por amor, retribuindo aquilo que foi feito na cruz. Você não tem que ser um voluntário na igreja porque o pastor chegou e falou e você é uma pessoa obediente. Ah, eu sou obediente, eu tô aqui, ó. Ah, ok. Ei, dá cambalhota, vou dar cambalhota, eu sou obediente. Não é assim, irmão, você tem que fazer as coisas entendendo que a motivação do fazer é porque você está correspondendo ao amor da cruz. É porque você está correspondendo ao Senhor por aquilo que foi feito por você, pela graça manifesta na cruz do Calvário por você. Se o que fizermos não for por amor, não por medo, se não for por amor, irmão, é só religiosidade. Olha aqui, irmão, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Talvez seja isso que aconteceu com a esposa do Rodolfo Abrantes. Se colocou debaixo, né, de alguém, não é a igreja Bola de Neve, debaixo de uma pessoa que fazia parte da igreja, que foi abusivo, que exagerou na dose, né? Talvez essa pessoa confundiu as coisas e acabou que fazendo, né? Se não tiver amor, é só religião, gente. Deus não quer que você sirva a Ele pelo medo, né? Deus não quer que você sirva a tua igreja porque pelo medo de você. Tem irmão que fala assim, se você não obedecer aqui, meu, você vai ser amaldiçoado, porque obediência para cá, obediência para... Irmão, nessa vida que Deus me deu aqui, eu já vi cada coisa, não só na igreja, fora da igreja também, de gente que se submete, porque dentro dela ela tem uma intenção de chegar a um lugar, então ela se submete a tudo, né? Até aos exageros, até a regras ditatoriais de homens, né? Se submete assim de um jeito que não, porque eu preciso chegar lá. Não é uma submissão em amor, como diz aqui a palavra, o amor que não tem interesse. Tem gente que é mais louco do que o louco que está dando ordens para ela. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um pastor e ele ia pintar a igreja, né? E estava todo mundo ali, né, conversando e tal. O pastor, porque eu vou pintar aqui, não sei o quê. E vou pintar de amarelo. Acho que é essa cor que ele falou. Eu lembro que eu falei assim, pastor, eu acho que o amarelo vai ficar feio, hein? Na hora que eu falei isso, irmão, todo mundo me olhou. Nossa,
Olha só que o Wagner não fez, cara. Falou que a igreja vai ficar feia. O pastor falou que é amarelo. Irmão, só dei uma opinião. Falei, pastor, que isso não pinta de branco. Porque por isso pinta de branco e as voltinhas das janelas o senhor pinta com uma cor que destaca, vai ficar mais bonito e tal. Né? É mesmo, Wagner? Mas acho que eu vou pintar de amarelo mesmo. Eu falei, tá bom, pastor, eu só te dei uma opinião só. Até você dar uma opinião para muitos é desobediência. Eu falei, gente, vocês estão loucos. Falei para eles, não pode falar nada do pastor agora, não pode dizer pro pastor que talvez essa cor não fique legal. Vocês ficam tudo ouriçado aí, que isso? Então, na minha visão, isso é uma submissão falsa, né? De gente que não consegue pensar, dar uma opinião. Porque se você não pode se expressar para o teu pastor, falar uma opinião, sugerir alguma coisa, né? Se você não pode fazer isso, irmão, então, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aí? É uma masmorra, é uma prisão, é uma colônia de escravos, isso? Se o pastor não pode ouvir uma sugestão sua, irmão, não é igreja não, irmão, pelo amor de Deus, né? Então qual é o conselho que eu deixo para você? Se a tua liderança impede você de pensar, você não está sendo liderado, está sendo escravizado. Se a tua liderança impede você de ser livre, né? Meu Deus, gente, tem gente que fala assim, ó, eu não posso visitar outra igreja, né? Como assim não posso visitar? Por quê? A igreja é uma só, né? Pastor que tem medo da sua ovelha sair da igreja e visitar outra, sei lá porque o pastor fica com esse medo aí, irmão, que isso, cara? Eu, de verdade, irmão, se um dia Deus me der a graça de cuidar de uma igreja física, e uma pessoa vir na igreja, se membrar ali, ficar ali, ela vai ser recebida, vai ser amada, mas na hora que ela falar assim, ó, não quero mais, eu vou falar, vai na bênção, irmão. Eu não quero ninguém na minha igreja que não queira estar ali. Eu não quero liderar pessoas, né, que têm mentalidade de escravo. Eu quero liderar pessoas que têm a mente livre, que são livres em Cristo, que estão fazendo ali, que estão se doando, que estão servindo, que estão se voluntariando por amor e nada mais do que isso. Ore a Deus e pense. Se você está obedecendo porque você se sente um escravo, ou se você está obedecendo por honra e amor. Acho que isso é o suficiente para isso. Talvez eu faça mais um vídeo para tentar explanar mais um pouco, mas isso aqui já está muito grande. Espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe. Entendam bem, assistam o vídeo inteiro para depois comentar, né? Porque senão pega um pedaço fora de contexto, pode, né, acabar dando pano para manga aí. Essa não é a intenção aqui, ok? Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.